Mais um podcast da Lesp no ar e hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o Robson Silva Ferreira, ele que é coordenador de políticas para a população negra, um órgão vinculado à Secretaria de Justiça aqui do estado de São Paulo, e vai contar pra gente como é que tem sido as atividades por lá. Robson, obrigada por participar com a gente. Nós que agradecemos o convite, estamos muito felizes de estar aqui na Rede Alesp, no podcast e à disposição. Vamos lá, eu queria primeiro falar um pouquinho sobre o contexto, né, de criação, porque o órgão, ele completa agora, a coordenadoria, ela completa 15 anos agora em 2024, então qual que foi o contexto da criação lá em 2009? O contexto foi bastante interessante, né? Um contexto sempre de luta, né? A Sim. comunidade negra continua a sua luta no fronte, buscando avançar em políticas públicas, e a coordenação surge, então, dentro desse contexto. Mas é bom a gente rebobinar um pouquinho. Eu gostaria muito de trazer também o nosso Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, que esse ano completa 40 anos de existência. Um pouquinho mais antigo, né, do que a coordenadoria já está aí. Nós somos fruto dessa luta do Conselho, do Movimento Negro Unificado. Então, a nossa coordenadoria surge de uma proposta da segunda Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial. E então, no ano de 2009, o governador Franco Montoro, à época, então, entende a necessidade de ter um órgão também vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, um órgão público que pudesse pensar políticas públicas e pudesse trazer a pauta de discussão da comunidade negra para dentro do Estado como um órgão efetivo de promoção da igualdade racial. Bom, e o Conselho também, ele ainda atua até hoje, né? O nosso Conselho atua desde 1984, se a gente pensar um pouquinho, até antes, né? Porque a luta começa por ter um órgão de representação que pudesse dar voz e vez para a comunidade negra lá nos idos de 1970, né? Então o Conselho ele chega no seu ápice em 1978, no movimento bastante interessante que ocorreu no Teatro Municipal. Naquele período houve lutava-se muito, né, pela perspectiva da não discriminação racial e pela eliminação da violência contra a população negra. E, infelizmente, naquele período houve um ato de violência contra alguns jovens que frequentavam o clube do Tietê. Eles eram atletas do clube do Tietê e foram expulsos do clube porque eles não poderiam frequentar as áreas comuns e enfim. E aí, então, a comunidade negra, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, se reuniu num ato de... acredito eu, não vou dizer num ato de rebeldia, mas num ato de protesto, num ato de poder ser ouvido naquele momento, que era bastante importante. Então, houve essa manifestação. E a partir daí, então, buscou-se a criação desse órgão para que pudesse ter uma parte da sociedade civil, uma parte do governo, pensando também em políticas públicas, principalmente no combate à discriminação racial. Bom, até agora falando das suas atividades já, né, como coordenador, antes de gravar a gente falava do Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que foi aí um dos primeiros, das suas primeiras funções, né, das suas primeiras atribuições quando você chegou na coordenadoria. Então, o que é esse plano, como é que foi a elaboração dele? O plano também surge das conferências, de todas as conferências, é um compilado de todas as conferências de promoção da igualdade racial. É um projeto que ele teve um período de paralisação junto ao Estado. Então, quando eu chego na Secretaria da Justiça e Cidadania, completo um ano agora lá, completei um ano em maio, a gente passou por um processo seletivo, foi bastante interessante, porque, diferentemente do que havia sido feito com as outras coordenações, o nosso secretário, Dr. Fábio Prieto, Dr. Raul Cristiano, entenderam por bem fazer um processo seletivo para que pudesse também ouvir a comunidade, entender quais eram os seus anseios e verificar aquele que teria ali, então, o melhor perfil para assumir a vaga. E acabei, então, sendo selecionado para essa missão de bastante responsabilidade e representatividade da nossa comunidade. E aí, então, chega essa atribuição, essa responsabilidade de retomar o plano estadual de promoção da igualdade racial. Ele já estava ali finalizado, mas era necessário ouvir as demais pastas que lá estavam incluídas. Então, nós montamos um grupo de trabalho,
juntando parte da sociedade civil, técnicos da Secretaria da Justiça, e percorremos 15 secretarias de Estado que lá estão, né, dentro do Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial. É um grande marco, né? A finalização do plano. Nós finalizamos o texto final do plano, encaminhamos ele para a Casa Civil, estamos aguardando agora a assinatura pelo nosso governador Tarcísio de Freitas. Acredito que em breve a gente vai ter aí o decreto, né, o decreto para o plano estadual, que vem, né, com uma roupagem moderna, todas as pastas foram ouvidas, todas elas trouxeram as suas contribuições, que já desenvolvia, inclusive, sugestões para aprimoramento do texto do plano, e a gente está muito feliz com o resultado final. Você pode dar alguns spoilers aí pra gente do que está no plano? Ah, claro. Lá nós trabalhamos com várias propostas, como eu já disse no primeiro momento, advindas do próprio movimento negro unificado, quando das conferências de promoção da igualdade racial. Então lá nós vamos tratar sobre emprego, sobre a renda, a questão da qualificação, capacitação para a nossa juventude negra. Há um plano bastante interessante, uma das metas também é tratar da saúde integral da população negra, das comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais, sempre numa perspectiva de avanço, de desenvolvimento e participação das comunidades. Então, desde o turismo, hoje inclusive, nós fizemos uma participação bastante interessante na setor para falar do afroturismo, que também está incluído no plano e é um anseio da comunidade negra. Então, o plano são diretrizes importantes de políticas públicas que devem ser efetivadas pelo Estado em prol da comunidade negra. O senhor falou aí da questão também da comunidade quilombola, né? Também tem muitas ações que a coordenadoria tem feito em prol dessas comunidades. Como é que tem sido a atividade lá? Nós temos visitado alguns territórios, né? Nós fizemos algumas idas até o Vale do Ribeira, Litoral Norte, sempre ouvindo a comunidade. Eu acho que o papel da nossa coordenação, a atuação dela efetiva, é ouvir a comunidade, entender quais são os problemas locais, para que a gente possa trazer todas essas informações e, a partir daí, com os nossos técnicos, criar uma política efetiva de aproximação, de conversa primeiro com o Estado e, a partir daí, de ações concretas em conjunto com as demais secretarias. Então, a gente está com uma ação bastante interessante junto ao CDHU, que é a construção de casas nas comunidades quilombolas. Então, nós estamos com um projeto aí de 110 casas, 36 dessas casas já estão em processo licitatório para a construção. Estamos também trabalhando junto ao ITESP, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, para o reconhecimento, né, das comunidades quilombolas que ainda não foram reconhecidas. Também um processo bastante interessante para a titulação dessas terras, né, que após o reconhecimento, então, há o processo de titulação, ou seja, a entrega do título de propriedade dessas terras para as comunidades quilombolas, que é um anseio das comunidades há muitos anos, né? Se a gente pensar que desde o período da escravidão, eles permanecem cuidando, né? Nós precisamos dizer que os remanescentes de quilombola, eles são verdadeiros protetores da Mata Atlântica, né? Eles são protetores do meio ambiente, eles têm todo um processo de preservação das sementes nativas, do cultivo da terra, da água, das aves. Então, ele participa desse ecossistema e mantém toda essa estrutura. Então, nada mais justo do que o Estado não só reconhecer essas comunidades, mas também entregar a terra a eles que lá estão há tanto tempo, né? Recentemente a gente recebeu aqui nos nossos estúdios, no podcast da LESP, o secretário Fábio Prieto, e ele falou um pouquinho sobre até, de certa forma, uma separação, né, entre aspas, vou colocar aqui, da coordenadoria, porque agora tem a coordenadoria de políticas para a população negra, que o senhor está à frente, e também temos a coordenadoria da população indígena, que agora conta com um cacique, né, o cacique Cristiano, que também está liderando ali as atividades. Então, como é que foi essa mudança para vocês no dia a dia? Foi bastante importante, né, porque trazer o Cristiano, né, o professor Cristiano, cacique Quirindiu, né, uma pessoa bastante qualificada, um professor
pedagogo, formado pela USP, Sim. que conhece os territórios, que vivencia o dia a dia nos territórios indígenas. Então, para a gente foi muito importante essa divisão. Eu costumo brincar com o Cristiano que nós demos um braço para ele, né? Então, e ele vem fazendo um uso assim bastante interessante de políticas para os territórios indígenas, né? Então, para nós, isso aconteceu no período de agosto para setembro do ano passado, e lógico que trouxe uma nova roupagem para a secretaria. Era importante que tivesse alguém com uma especialização, que conhecesse as peculiaridades, né? Porque a comunidade negra, apesar de ter ali alguma similitude, né, ali junto à comunidade indígena, era preciso que tivesse alguém que pudesse representá-los à altura, que entendesse os seus desafios e, lógico, pensar em políticas específicas. Bom, a gente tem aí, a gente falou um pouquinho dessas atuações da coordenadoria, o plano que está aí aguardando, né, se transformar num decreto, mas quais são as outras, então, atividades que vocês têm? Quais são as frentes aí de atuação da coordenadoria, os principais projetos? Nós temos trabalhado desde o início da nossa gestão, da nossa entrada junto à Secretaria, no fortalecimento e ampliação dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais de promoção da igualdade racial, que para nós é realmente importante que a gente tenha a comunidade local, nos municípios, né, como o Franco Montoro já disse, né, as pessoas não moram no estado, elas moram nos municípios, então a partir dessa construção, dessa escuta ativa, nós já visitamos aí, tivemos contato com mais de 250 municípios durante esse período de um ano, ouvindo e ajudando a construir a política local. Então, essa é uma das políticas que a gente tem trabalhado com bastante determinação, inclusive no diagnóstico dos conselhos, nós chamamos de CONPIR, né, os Conselhos Municipais de Promoção da Igualdade Racial, que era um problema antigo de saber quais os municípios que efetivamente têm conselho e quais os conselhos que estão ativos no estado de São Paulo. E a partir daí, lógico, com esse número, com esse dado, a construção de novos conselhos, de novas políticas, da criação não só dos conselhos, mas também de outros órgãos vinculados à própria municipalidade, pensando em políticas ali locais. Porque cada município tem as suas peculiaridades, né? Há municípios, por exemplo, que mais de 50% da sua população se autodeclara como negra. Outros municípios, esse número é menor, e é muito interessante, porque nos municípios que, nós tivemos a possibilidade de verificar que em alguns municípios em que a população negra ela é um número menor, as políticas são mais efetivas do que naqueles municípios que têm um número maior, que chega a quase 50%, 60% da população. Então a gente precisa fazer esse alinhamento e esse ajuste, né? Então a gente tem trabalhado muito nessa frente também. Então, nem todos os municípios, eles contam com um conselho, é isso? Isso, nem todos os municípios, porque fica muito a cargo da vontade política num primeiro momento e, lógico, da provocação da sociedade civil. Então, o nosso papel é justamente esse, o papel de fazer articulação entre a sociedade civil e o município para que ele entenda a necessidade de se ter um órgão ali, não só um órgão, um conselho, de promoção da igualdade racial, mas também uma coordenadoria, uma assessoria, uma diretoria ou até mesmo uma secretaria de promoção da igualdade racial. Então, esse são uma das frentes que nós temos atuado durante esse período. Mas mais do que isso também, nós retomamos aí a entrega das casas SP Afro Brasil. Um projeto da gestão anterior que houve uma destinação de um recurso para a construção de 20 casas. Então, dessas 20 casas, 14 foram celebrados os convênios e a gente, então, retoma a entrega dessas casas. Então, nós já fizemos entregas Barretos, vou tentar lembrar aqui já pela memória. Vamos lá, eu lembro que a gente teve aqui, qualquer coisa a gente pega que pede ajuda dos universitários. Ótimo, muito bom. Então, tivemos Barretos, Araraquara, Francisco Morato, devemos entregar até o final do mês São José do Rio Preto, para o próximo mês a previsão de entrega é da cidade de Araras e Lorena, e é um equipamento bastante interessante, porque a Casa SP Afro Brasil, administrada pelo município, com investimento do Estado,
parte de recurso também, de investimento, fica a critério do município. Então, é um equipamento em que ali é um equipamento multicultural. A ideia é que ele possa não só ser um polo de divulgação das vagas de empregabilidade, criando vagas de emprego, qualificação, mas também de empreendedorismo, e a partir daí a distribuição dos equipamentos e das ações que o Estado tem de enfrentamento ao racismo. Então, a casa, nós chamamos ela carinhosamente de Casa Afro, Casa Afro, né? Porque junta o A, né, ali. Isso, e aí a gente tem acompanhado a construção, nós estamos viajando, estivemos em Lorena, São José do Rio Preto, fomos em Araraquara para conhecer também toda a estrutura de Araraquara, estivemos em São José do Rio Preto, fomos para Registro, Mauá, Louveira. A gente está com um projeto bastante interessante em Louveira, que após a finalização desses convênios, vindo do próprio plano estadual, a ideia é que nós façamos essa articulação junto com os municípios para a reforma de equipamentos que lá já existam. Então, o município tem uma casa de cultura e quer reformar e quer ser chancelado como uma casa SP Afro Brasil. Então, nós vamos até lá, conversamos com o prefeito, com o município, ouvimos a sociedade civil, justamente para criar esse novo equipamento e lá desenvolver não só a política, né, mas principalmente a manutenção da cultura e do resgate da arte afrodescendente. Esse é o nosso papel enquanto avançando aí com a construção das casas afro. Acredito que até o final do ano a gente deve entregar aí as 14 casas. As 14 todas, já em um ano? A proposta é essa. Então nós retomamos até agora já no governo Tarcísio de Freitas, com o nosso governador, nosso secretário, Dr. Fábio Prieto, nosso secretário executivo, gosto muito de trazê-los, né? Dr. Raul Cristiano, porque eles são os condutores das nossas ações, lógico, em conjunto com toda a sociedade, mas é um projeto que ele também teve um tempo de paralisação, então nós estamos retomando essas visitas, nós chamamos de visitas monitoradas, né? Para saber a quantas andam a construção das casas e, lógico, em conjunto com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, que é responsável pelos convênios celebrados. Bom, e aí também a escolha dos municípios, né, que acabam tendo essas casas, também depende um pouco do próprio município que vai receber. Eles pedem também? Como é que é essa parceria? Muito boa a sua pergunta. À época, em verdade, houve algumas conversas com alguns municípios que se colocaram à disposição. Então, alguns entraram num processo licitatório, justamente para que desse o start, para que pudesse receber. Então, foram 20 propostas, das 20, 14 avançaram, e a proposta agora nossa é da gente multiplicar essas 14 até o final do ano com convênios articulados pela Secretaria por intermédio da nossa coordenadoria, com equipamentos já existentes. Então, esse é um projeto de 2002, salvo engano, que é retomado. E a proposta nossa, então, é multiplicar para que a gente possa ter mais casas em mais municípios, que ali, então, abranger toda a cultura desenvolvida no município. E também, né, muita informação, né? E também que as casas sejam sedes dos conselhos municipais de promoção da igualdade racial. Então, realmente é um polo, né, afro-brasileiro, de cultura, de preservação, de resgate da nossa arte, da nossa memória, para que a gente possa ali ter espaços de disseminação da nossa cultura. E essas que já foram construídas, elas também aproveitavam algum espaço que já estava pronto ou elas foram do zero? Não, essas 14 iniciais do projeto saíram do zero. Aí é para mais para frente, para também capacitar esses lugares que já existem, que é até um processo que vai ser mais rápido, né? Justamente, e nós estamos também trabalhando com bastante determinação na elaboração de um programa para que essas casas possam ser desenvolvidas. Então, uma estruturação, nós chamamos de um plano de ação. E mais do que um plano de ação, um regulamento de funcionamento dessas casas. Porque eu costumo dizer que nós tivemos a primeira fase das casas SP Afro Brasil. Agora nós estamos partindo para a segunda fase dela, que é a organização, que é a estruturação. Então lá nós teremos, como já era previsto no programa anterior, uma assistência jurídica, psicológica, social, um atendimento pluri ali, junto do próprio município, com o apoio do Estado.
Bom, a coordenadoria também faz um acompanhamento, né, de denúncias de discriminação étnico-racial. Também conta com esse espaço das casas ou é separado? Como é que é esse acompanhamento? Muito bom. Nós temos celebrado convênios com os municípios que têm interesse em receber. Em verdade, o processo, né, de recebimento das denúncias é a partir da Lei 14.187 de 2010 e é bastante interessante porque ela surge num período de efervescência das políticas públicas no Brasil. Inclusive, foi um ano depois, né, da criação da própria coordenadoria aqui em São Paulo. Justamente, foi um período bastante fértil, um período bastante importante de discussão do movimento negro junto com o Estado, pensando em políticas, pensando não só em entregas, mas pensando também como conter a discriminação racial, como conter o racismo em todas as suas vertentes. Então a gente chega em 2010, 2009, a coordenadoria, que é um grande avanço na política pública do Estado, e chegamos então em 2010 com a primeira lei estadual que pune administrativamente os atos de discriminação racial por cor. Inclusive passando também a perspectiva religiosa, né? Então é uma lei bastante moderna para o seu tempo e foi espelho para os outros estados da federação. Então a Casa Afro também será um polo de recebimento das denúncias de discriminação racial no estado de São Paulo. Essa é uma dos seus objetivos, uma das suas atribuições também, que não só pensar em política na perspectiva da nossa cultura, do avanço, do empreendedorismo, né, da empregabilidade, da manutenção, do resgate da cultura, mas também ser um ambiente de enfrentamento ao racismo, concursos de letramento racial, palestras, workshops, trazendo a comunidade para participar de todas essas ações. Bom, até seguindo aqui em outras leis, né? O senhor mencionou a 14.187, 2010, como a gente falou, como o senhor falou aqui, né? A primeira lei que pune administrativamente a discriminação foi ali naquele momento, um ano depois da criação da coordenadoria, e recentemente a gente teve também a sanção de uma lei já na gestão de Tarcísio de Freitas que transformou o dia 20 de novembro, né? Que a gente já tinha como dia da consciência negra, mas agora aqui em São Paulo ele é um feriado. Então, como é que vocês receberam essa sanção? Nós recebemos essa sanção com bastante alegria e uma demonstração do nosso governo que efetivamente está pensando na comunidade negra do estado de São Paulo. E mais do que isso, né? Nós tivemos a nossa coordenadoria, junto com os nossos técnicos, a Secretaria da Justiça, teve uma participação efetiva, porque nós recebemos o projeto de lei, nosso parecer, nós elaboramos um parecer técnico pela aprovação do projeto de lei, e isso foi encaminhado então para a Casa Civil, que não tinha, isso não nos causou nenhum estranhamento, porque é um programa de governo, a perspectiva do avanço na política. E não poderia ser diferente. O feriado do 20 de novembro no estado de São Paulo já é uma luta do movimento negro há mais de 50 anos, se a gente, como eu costumo dizer, se a gente rebobinar, né? E isso acabou reverberando para o Brasil, porque 2 meses após, o governo federal então decreta feriado nacional. Então, mais uma vez, São Paulo sai à frente e é exemplo de política efetiva, concreta para a comunidade negra. Na época, né, que foi sancionado, muitos programas especiais que a gente fez aqui, entrevistas até na imprensa no geral, falaram muito sobre essa importância também de transformar, de reforçar a parte da conscientização, né, nessa data, para que não se transforme naquela questão de vamos aproveitar esse feriado prolongado, para que o dia ele tenha, né, o simbolismo. Então, como manter isso vivo também daqui para frente, para que em todos os dias 20 de novembro, a gente, como sociedade, né, a gente promova esse pensamento da consciência negra, do combate ao racismo, enfim, de tudo o que essa questão envolve. Eu costumo dizer que o 20 de novembro para nós é todo dia. Então, nós 365 dias do ano, nós estamos pensando em ações voltadas para a comunidade negra, para a nossa sociedade. E quando a gente fala para comunidade negra, nós estamos falando também para os não negros, porque quando a gente tem um estado forte, como é o estado de São Paulo, que combate a discriminação racial, que apresenta projetos de lei, que encaminha, e isso é validado pelo Estado. Então, quer dizer, a gente vive um momento bastante importante
da política pública e, lógico, nós temos que fortalecer. O 20 de novembro, né, na verdade, nós revisitamos a memória de Zumbi dos Palmares, que é o nosso norte, que é aquele que abriu as trincheiras para que nós pudéssemos estar aqui hoje, pensando em política pública, andando livremente pelas ruas. Então, o 20 de novembro para nós é uma data bastante importante, assim também como foi o 13 de maio, mas mais do que o 13, penso eu, que o 20 de novembro é um momento de consagração, porque nós reverenciamos o nosso líder maior, que foi Zumbi dos Palmares. Então, é pensar a política pública, é pensar as ações e ações pontuais, né? Nós temos as datas festivas, mas pensar a política como um todo nos 365 dias do ano, e a gente tem tido bastante apoio, não só do nosso governador Tarcísio de Freitas, mas também dos nossos secretários, Dr. Fábio e Dr. Raul Cristiano, para que a gente possa avançar e pensar um Estado mais firme, mais plural, um Estado onde a gente não ande pela rua e seja discriminado à torta e à direita. Agora, até caminhando aqui pro finalzinho aqui da nossa entrevista, né? Como é que tem sido o diálogo, a recepção, né, da coordenadoria aqui na LESP? A gente até conversava um pouquinho antes de gravar sobre essa possibilidade de ter já a destinação, né, de emendas para que projetos importantes da secretaria eles continuem sendo abastecidos e eles continuem saindo do papel. Excelente pergunta. Obrigado, eu estava aguardando. Deixamos o melhor no final. Nós estamos trabalhando já desde do ano passado, no final do ano passado, junto à Casa Civil, até mesmo por conta do processo eleitoral que se aproxima, e a partir daí a gente sabe que há uma paralisação dos procedimentos das emendas parlamentares impositivas, mas graças a Deus nós tivemos aí 6 emendas bastante importantes ligadas à pauta da comunidade negra, que vieram para a Secretaria de Cidadania e estão hoje sob a gestão da nossa coordenadoria. Então nós temos programas junto à Universidade Zumbi dos Palmares, ao Instituto Alma Preta, ao Instituto Oncoguia. Então são parceiros que estão nessa caminhada. Então, só para ter uma ideia, o projeto com o Instituto Alma Preta, vai desenvolver uma política pública bastante interessante e promissora para o nosso Estado, que nós precisamos, que é o levantamento de dados, o tratamento desses dados, para que a gente possa entender onde existe mais pessoas negras, onde existe menos pessoas negras. Então, mapeamento das comunidades no estado de São Paulo. E a partir daí, lógico, pensar as políticas públicas. Já com a Universidade Zumbi dos Palmares, a perspectiva é de um letramento racial, formando membros da sociedade para que possam ser agentes de transformação e de promoção da igualdade racial. A Oncoguia vem com um projeto bastante interessante também, não só do letramento racial, mas da conscientização para o atendimento no serviço público de saúde, para um tratamento especializado para a comunidade negra. Então a gente está bastante feliz de poder participar desses projetos, enfim, e encaminhar aquilo que a nossa sociedade, que a nossa comunidade tanto precisa, que é o respeito, a dignidade da pessoa humana, que é o exercício pleno da cidadania, e aí vai na garantia de todos os direitos fundamentais. Robson, muito obrigada aqui por tirar nossas dúvidas, por explicar bastante como é que tem sido feito o trabalho da coordenadoria. Obrigada pela atenção. Nós que agradecemos a oportunidade, ficamos à disposição para novos convites. Muito obrigado. É isso aí, então. Foi mais um podcast da LESP. A gente recebeu o Robson Silva Ferreira, que é o coordenador das políticas para a população negra aqui do estado de São Paulo, uma coordenadoria vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do estado. Então a gente volta no próximo podcast da LESP.